Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui com uma convidada muito especial novamente, com um tema que vai deixar muita gente aí com uma pulga atrás da orelha. O tema de hoje é: a avaliação é mais importante do que o procedimento realizado. Será? Será que não? Eu sei que tem muitos dentistas excelentes tecnicamente que devem estar pensando, assistindo a gente agora. Impossível, Alan. Não adianta nada. Se o procedimento for péssimo, o que adianta a avaliação ser boa? Pois é, no episódio de hoje a gente vai mostrar para vocês que a avaliação é mais importante que o procedimento realizado. E para isso, nós trouxemos uma pessoa muito querida que é cliente do Instituto há algum tempo já, doutora Stephanie Leão, cristã, cirurgiã dentista, empreendedora, avaliadora e administradora da sua própria clínica. Doutora, estou muito feliz em receber você aqui. Primeiramente, quero te agradecer aí por ter aceitado o meu convite e ter vindo de longe, né, para saído da clínica para vir gravar comigo e aproveitar a oportunidade do podcast também para agradecer pela confiança no nosso trabalho em todo esse tempo, acho que faz mais de um ano, né? Sim. Que a gente está caminhando junto, e pela confiança que você depositou no Instituto Financeiro também, nesse tempo todo trabalhando juntos. Muito obrigado pela tua presença. É uma honra. Trouxemos um tema polêmico. Pesado. E aí, será que vai deixar muita gente de cabelo em pé? Certeza que vai. Stephanie, para a galera entender, é você que faz a avaliação total lá do teu consultório. 100%. Certo. Eu sempre começo aqui com todos os episódios, com todas as pessoas que eu trago para cá, eu sempre gosto de introduzir essa pergunta para contextualizar. Por qual motivo você escolheu ser dentista? Cada um tem a sua história particular e eu gostaria de saber a tua. Alan, eu sempre me incomodei bastante, incomodar no sentido positivo, né? Com um sorriso. Então, assim, eu acho que é o nosso cartão de visita. Então, uma pessoa que ela tá sorrindo, ela vai estar ali, ela tá bem com a autoestima dela. Então, quando a gente não tem um sorriso, um dente, alguma coisa bacana ali, isso vai impedir a gente de estar, às vezes, até no meio de pessoas que a gente gosta. Então, desde pequena eu tinha muito isso. Um dente torto, uma falta de um dente, uma ausência. Então, aquilo ali me incomodou. Eu não tenho referência nenhuma na família, ninguém dentista pra querer ser. Então, era isso que vinha me incomodando. E aí, com o passar do tempo, desde criança, eu sempre quis ser dentista. Mas você tinha alguma coisa nos seus dentes que te incomodava? Não, eu sempre era no tive... dente do outro? Não, era do outro. Por quê? Porque assim, eu não tenho problema nenhum com sorrir. Eu gosto bastante do meu sorriso. Então me incomodava o fato de uma pessoa... Por que a gente não vai num restaurante? Porque eu tenho medo da minha prótese cair. Né? Entendi. Por que a minha irmã, por exemplo, a minha irmã, graças a Deus eu não puxei o lado da família que tem o problema de maloclusão, mas a minha irmã sempre viveu de aparelho até hoje, né, querendo ou não. Então aquilo ali, eu vivia em ortodontista com a minha irmã, aparelho ortopédico para conseguir corrigir, queixinho e tudo mais, então eu achava aquilo ali transformador. Ah, né? Legal. Então desde pequena era aquilo ali, e ver ali as outras pessoas também. Você já ficava incomodado e descobriu que tinha uma maneira de consertar aquilo. Sim, de alguma forma a gente poder ajudar. Show. E quanto tempo de formada você tem? 2016 eu me formei. Faz aí 9 anos. 9 anos. Boa. E quando você se formou? Onde você se formou e como que foi esse início? A minha graduação foi na 9 de julho, na Uninove, né? Em São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. E no início, meu pai queria muito a todo custo que a gente abrisse o consultório. E eu sempre falei, eu não vou abrir enquanto eu não fizer nada voltado para gestão. Porque a gente não tem experiência nenhuma, né? Ninguém tem empresa, não tinha nenhum empreendedor na família, ninguém que pudesse realmente ali auxiliar. E eu queria pegar a mão, né? Então, atender em outros lugares. E foi isso que me motivou realmente ali a abrir o consultório. Então, os outros lugares que eu trabalhei, que eu prestei serviço. Tá, então você saiu e não abriu seu consultório de cara. Não. Foi pra que clínica? Popular ou não? Clínica popular. Quanto tempo? Ainda fiquei, vamos colocar aí uns 5 anos, trabalhando ainda para outros consultórios até decidir abrir o meu. E, Stephanie, muita gente fala assim, alguns mal, outros bem, de clínica popular, alguns falam do ensinamento,
outros falam que não precisa passar por esse trauma. Qual que é a tua visão nesses 5 anos? E não precisa mesmo. Eu acho que assim, não tem. Eu já cheguei a trabalhar em lugares que eu precisava atender de 15 em 15 minutos. E eu falo demais, né? Eu falava, imagina, 15 minutos eu levo só pra conhecer o paciente, pra saber qual que é a queixa dele e tudo mais. Pra mim é impossível, né? Mas do meu jeitinho ali ainda dava um jeito de atender nos 15 minutos, mas sempre conversava. Falava, isso aqui pra mim não dá. Então foi muita coisa que eu aprendi a como não ser. A gente tá lidando com pessoas, né? Então você aprendeu mais a como não ser. Como não ser nesses lugares do que como ser. E mesmo assim ficou 5 anos. Na popular, não. Eu já atendi em várias clínicas, por exemplo, que eu tinha liberdade. Tá. Eu acho que aí popular. vem da avaliação mesmo, que não era popular. Tá? Já atendi em clínicas populares, mas outras clínicas ali que me dava liberdade de fazer do meu jeito. Boa. E avaliação você já fazia? Foi aí onde eu me descobri, avaliadora. Entendi. E aí depois você decidiu abrir seu consultório. Como foi esse começo? E onde foi? É onde é hoje? Tá, é onde é hoje. Quando eu prestava serviço para esses lugares, Alan, aprendi muita coisa boa e muita coisa a como não ser. E isso a gente falando de pessoas. Então, fazer uma avaliação onde eu tenha que só vender, o dinheiro ele é importante, né? Mas ele não é tudo. Onde só vender e a gente não conseguir entregar aquilo que a gente vendeu, não era uma coisa. Então, assim, empurrar coisas que o paciente não precisava. Isso para mim não fazia sentido. E aí, na clínica popular, esse negócio de bater meta, para mim não dava certo. Então, eu tava levando sempre encarcada. Não dá, não é assim, não pode ser dessa forma. Então, foi dessa maneira que eu fui vendo que, opa, aqui não dá pra gente fazer, ou conseguir conversar com o paciente, conseguir convencer, porque às vezes ele não vinha para fazer um procedimento e eu mostrava para ele tudo que ele precisava fazer, conversava, convencia e de repente quando chegava na fase que não era eu quem fazia, por exemplo, o fechamento, não fechava. Aí vai ficando um pouco mais complexo. É complexo, porque você já fez toda a parte complicada de conseguir convencer o paciente, de conversar com ele sobre o que ele precisa fazer e na hora do fechamento, e aí perdia tudo. Sim. Mas aí quando você abriu o seu, você tinha uma oportunidade de ouro na mão, de fazer as coisas do seu jeito. Exatamente. Como foi esse início? Se eu falar pra você que a primeira cadeira que a gente teve, se eu falar pra você que foi uma cadeira emprestada. Verdade. Né? E aí, com um tempinho a gente trabalhando, e aí compramos a segunda cadeira, né? Já devolvi a cadeira e já comprei a minha. Logo, pouco tempo depois, a gente já estava conseguindo comprar uma outra melhor. Eu lembro da gente no CIOSP procurando a melhor cadeira, a cadeira que faz massagem e tudo mais. Isso foi uma oportunidade muito bacana. No começo, antes, na verdade, de abrir sempre, a mentalidade, a minha irmã, casada com o marido da minha irmã, ele tem uma empresa de assistência técnica. Então, ele sempre falava pra mim, ele falava, imagina, Stephanie, você tem potencial pra abrir, vamos abrir. Eu imagino, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu nunca tive essa mentalidade de querer abrir o consultório assim logo de cara. Então, ele falava, não, mas imagina, a gente monta, eu monto pra você, eu empresto a cadeira, eu isso, aí um ajuda aqui, o outro dali. Quando eu decidi montar, que eu já tava desgostosíssima de trabalhar em outros lugares, trabalhava naquele lugar, não tava bacana, falei, só vai ser do meu jeito mesmo, eu só vou conseguir fazer as coisas quando for do meu jeito. Então, a gente abriu. Primeira sala, ali, e eu falava, eu tenho quantos pacientes? Ela, 0, né? Falei, vamos ver como vai ser. No primeiro mês, eu já tinha fixo 72 pacientes. Em um mês? Em um mês, no primeiro mês. Fixo do quê? De orto? Já tem, não, tudo, de tudo ali, de estar ativo, de estar fazendo restaurações, limpezas, ortodontia, de todas as especialidades. O que você fez? Atendimento, realmente. Para mim, o que é importante ali, na questão da avaliação, é entender o que o paciente está precisando. Então, você vem para fazer uma restauração, você não precisa só fazer uma restauração. Eu queria fazer um clareamento. Tá bom, você tem que fazer clareamento, mas assim, você tem uma restauração num dente da frente. Você concorda comigo que essa restauração vai ficar dessa cor, vai fazer clareamento? Então, era explicando dessa forma. E era sempre assim, Stephanie, ninguém nunca falou comigo desse jeito. Ninguém nunca me explicou assim. Eu vou até chegar mais, a gente vai aprofundar mais nesse contexto da avaliação, porque você tem muito para ensinar, mas uma dúvida que eu fico é como você, porque beleza, a avaliação eu conheço o teu potencial, mas como você trouxe essa galera? Porque trazer a galera para um consultório novo, que eu imagino que seja a maior dificuldade, como que você fez para mobilizar pessoas para fazer a avaliação? Fachada. Chamava muita atenção. Quem é? Porque ninguém me conhecia. Né? Ninguém me conhecia. Apesar de eu ter trabalhado perto já, então tinha algumas pessoas. E aquele me diz... Entendi, passei boca a boca. Boca a boca, literalmente, boca a boca. Você fez clínica de rua, então? De rua.
E aí meteu uma fachadona lá que chamasse atenção. Porque isso não faz muito tempo, né? Não. Faz o quê? Quantos anos? Você falou que tem 9 de formato? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Agora em outubro fez 4 anos. É legal falar disso porque tem muitas pessoas falando que isso já não funciona mais e pra você funcionou então muito bem. A fachada era cobertinha ali, as pessoas queriam saber o que era, arrancaram o adesivo ali da fachada enquanto eu não tinha tirado ainda, pra descobrir o que era. Já existia um WhatsApp antes já, e a galera mandava mensagem porque queria agendar. Antes mesmo, eu lembro de quando chegou caixa da dental, da gente tirou um dia pra arrumar todas as coisas e vinha paciente pra querer fazer a avaliação. E eu falava, eu não tenho condição de te atender. Ah, mas por que não? Eu falei, porque eu não tenho onde te colocar. Eram caixas e caixas de material, a gente arrumando em gaveta. Boa, nós vamos falar mais sobre isso depois. E você sempre, desde esse início então de tudo, você sempre administrou e avaliou tudo na sua própria clínica. 100%. As avaliações sempre você e a administração também. Não consigo largar. Tá, é um papel que você ama. Amo fazer. Boa. E por qual motivo, de um tempo, em algum momento desse período, você buscou um gestor financeiro? Eu sempre fui muito organizada, eu acreditava ser organizada nessa parte da administração. Na administração realmente ali do dinheiro. Mas eu queria saber o que era, o que eu podia, na verdade, me permitir. Eu achava que eu não podia fazer nada, eu queria fazer uma reforma, eu já ficava preocupada de como que a gente vai fazer uma reforma, como que eu vou fazer para comprar esta cadeira que eu tenho tanta vontade de comprar, eu não tenho dinheiro para isso. E no final das contas eu guardava. Então eu queria realmente ali me organizar, entender o que era da doutora Stephanie e o que era realmente da Stephanie, porque a Stephanie ela também atende dentro do consultório. Então, de certa forma, eu também precisava do dinheiro, mas eu achava que tudo era por consultório. E era o contrário, né? A gente imagina que a gente tá faturando tudo aquilo dentro do consultório que a gente pode gastar 100%. E aí, quando você tem outras coisas para fazer com relação ao consultório, cadê o dinheiro? É verdade. E mudou muita coisa pós-gestão? Demais. Eu não vivo sem hoje. Wesley, às vezes, ele brinca ali de passou um tempo do período e fala, não precisa, não quero. A gente vai continuar, enquanto tiver podendo, a gente vai continuar com a gestão. Isso mudou muito. E assim, mais a Stephanie do que o consultório. Mais a mentalidade. A minha mentalidade mesmo. Entender o dinheiro é muito interessante, né? Esses passos. Muito completamente. Legal. Bom, perfeito. Agora a gente vai contar um pouco da estrutura da sua clínica para a gente ir gradativamente até a gente chegar no ponto alto desse episódio, que é falar e você ensinar um pouco sobre essas avaliações. Como que funciona a estrutura da tua clínica hoje? Quantos profissionais tem? Os procedimentos que você oferece lá, faz de tudo, não faz? Como que é? Tudo. Vamos lá. Eu comecei com uma sala ali sozinha, eu realmente comecei como um consultório, era a Stephanie e somente a Stephanie. E aí, por conta dessa demanda, dessa quantidade de pacientes que eu tinha, eu não estava dando conta de atender tudo. Então, eu tinha que atender que nem clínica popular, de novo, tudo correndo. Então, para mim, eu já estava perdendo a qualidade para ter essa quantidade. Então, foi quando eu comecei, eu preciso procurar alguém para me ajudar. Então, eu comecei a procurar profissionais. E aí, procurar profissional, para mim, não podia ser qualquer pessoa. Tinham que ser pessoas que atendiam da mesma maneira que eu atendiam, com a mesma cabeça que eu tinha. Então, o que eu precisei fazer? Logo, a gente precisou abrir a segunda sala, né? E aí, nessa segunda sala, uma sala onde eu fico, onde eu atendo, a outra sala já ficava para esses outros profissionais. Então, quantidade de profissionais eu tenho o quê? Que eu lembro agora, 7 dentistas, mais as 2 meninas ali, uma auxiliar, a recepcionista ali com secretária. Tem uma equipe bem grande hoje. Tem uma galerinha para administrar. Então, assim, é um dentista que faz somente a parte de implante, outro que só faz canal, nada além de canal. Ortodontista nós somos 3, né? Clínica geral também tem. Então, a gente vai administrando ali de acordo com o que tem de paciente, atende tudo. Então, toda a parte estética eu faço, parte de implante, outro profissional. E você que administra isso, essa divisão de especialidades, fulano vai fazer isso. Legal. E aí faz tudo lá. Então, se um paciente chegar e quiser fazer tudo dentro do eu brinco que eu não deixo o paciente atravessar a rua. Isso eu tudo tem lá. E o que não tem, eu vou procurar alguém que faça pra colocar lá. E eu realmente acredito que é um baita diferencial. Sim. Muitas pessoas falam de nicho, mas eu preciso ser especialista em algo. Acredito nisso. Você realmente precisa ser referência em algo para ser com destacado a meio a tanta concorrência, principalmente nas redes sociais. Sim. Só que a partir da hora que o paciente pisou na tua clínica, quanto mais completo for a estrutura, quanto menos possibilidades você der para ele ir para outro lugar, sim, mais chance você tem de ficar com aquele paciente por mais tempo. Sempre. Uhum. Né?
E aí de atender resolver. a família, o primo, o irmão, o tio, por conta das indicações. Exatamente. Outro fator, assim, que chama muita atenção no teu caso, Stephanie, assim, que assim, é até difícil de acreditar. Talvez muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui não vai acreditar, mas a gente sabe que é real porque a gente vê os gastos, principalmente, a gente cuida lá. É verdade que o seu faturamento é 100% orgânico, zero de tráfego pago. 100%. 100%, zero tráfego. E que você tem um faturamento legal e está crescendo e tem possibilidade de crescer mais e você é organizada, mas assim, em 2025, numa briga de foice que tá na internet, você sentar aqui nesse podcast e falar que tá faturando, que tem resultado, que tem dinheiro guardado, que mudou a tua vida, que se organizou, sem R$1 de tráfego, vai deixar muita gente de orelha em pé. E se realmente, o que você acha que se deve a isso? Depois de 4 anos de clínica, por que você ainda consegue se manter sem o tráfego? Ou você acha que não, Alan? Em algum momento talvez eu tenha, mas hoje... Sim. Eu acho que é muito não ter deixado, Alan, que essa quantidade, na verdade, assim, entrar na zona de conforto. Eu ainda me cobro bastante com relação ao profissional que tá. Eu não só consigo deixar esses pacientes lá e passar com outros profissionais. Toda oportunidade que eu tenho, eu tô entrando na outra sala, eu tô querendo saber. Eu encontro paciente em mercado, em academia. Então é continuar realmente ali com a essência. De atender bem, de querer realmente ali saber como que esse paciente tá, porque concorda comigo que a partir do momento que ele já passou comigo em avaliação, tá passando, ele já é um paciente do consultório, eu poderia deixar de me preocupar? Com certeza. Não consigo, né? Eu tenho que estar lá, eu tenho que saber como que tá, eu tenho que ver com as meninas o que ele ainda precisa fazer, se tá tudo certo, porque ele fez o que ele precisava fazer e ele acabou? Não, ele continua sendo paciente do consultório. Ele vai continuar, ele fez um implante, a gente vai precisar fazer manutenção, ele fez uma faceta, ele precisa fazer polimento daquilo ali, então a gente precisa estar ali sempre, então eu acredito que seja muito isso. Os pacientes, eu costumo brincar que assim, eles não conseguem somente indicar, eles têm que pegar as pessoas pela mão e falar, não, você vai lá. Eu passei em tal dentista e ele falou que eu não podia fazer isso aqui porque eu não podia fazer implante porque eu não tinha osso. Aí fala, vamos na minha dentista? Eles pegam pela mão, levam até lá e falam, se a Stephanie falar que não tem como, realmente não tem como. Então assim, eles só confiam realmente de levar e de passar, se eu falar que tudo é verdade absoluta. Então eu acredito realmente que seja por conta disso. E aí assim, eu falo, o tráfego, querendo ou não, eu vou atender todos os pacientes, a demanda de paciente que a gente tem, eu brinco e falo, daqui a pouco eu tenho que abrir o outro porque eu não tenho tempo, não tenho horário. Então, essa questão do horário mesmo é o que eu sempre peço para as meninas para organizarem. Vai ter momento que eu vou estar em atendimento, mas eu nunca deixo de dar atenção para aquele paciente que às vezes ele veio e passou comigo na avaliação, ele ficou com a dúvida e tudo mais, eu quero conversar com ela de novo. Passa em avaliação, em procedimento com outros profissionais e tem vergonha de perguntar, não porque o profissional ali, o outro dentista que está atendendo ele não vai esclarecer, mas chega para mim e fala assim, Stephanie, atende super bem, nossa, profissional maravilhoso, mas não explica, não conversa com você, fiquei com medo de perguntar, de vergonha, mas eu sei que você vai me esclarecer mais. Então, eu peço para as meninas para deixarem horário realmente, porque essa pessoa ela tem dúvida, ela precisa voltar a passar, né? Tô atendendo, Stephanie, amei o jeito que você atende, eu queria muito que você atendesse meu filho. Eu falei, meu Deus, pediatria. Atendo, né? Atendo. Talvez uma conexão e já... apareceu por aqui esse conceito e eu acredito muito nele, talvez você vive ele lá. Eu acredito que o que você faz nada mais é do que se interessar genuinamente pelo teu paciente. Sim. De verdade, não somente atender e resolver o problema dele. Não, você se interessa de verdade pelo teu paciente a ponto dele ser teu amigo. Uhum. Né? Eu sei disso porque a gente acaba virando amigo dos nossos clientes também. Sim. Então, quando a gente se preocupa com o paciente a ponto, nesse nível, ele faz questão de ajudar a gente a crescer. Sim. Né? Então, é raro. Ele veste a camisa. Hoje em dia, eu conheço poucas pessoas lá no Instituto, são muitas empresas, praticamente quase 1.000 empresas hoje, e a gente, olha, sem tráfego pago, se tiver um ou dois ali, talvez. Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso, mas talvez então seus pacientes venham de as indicações, sim, né? A recorrência, porque ele acaba voltando. Um paciente sempre tem mais coisa para fazer. Sim. E ainda a fachada. Você acha que as pessoas ainda passam lá na frente e falam,
Isso ainda funciona para você? Bastante. Boa. Bom, galera, fica aí, porque tem muita surpresa, né? Vocês estão vendo. 0 tráfego pago, isso realmente pegou a gente de surpresa. Mas fica aí que agora nós vamos entrar no coração do episódio aí, que é realmente como fazer uma avaliação ideal e como entender como que a Stephanie faz para cativar, conectar e trazer esses pacientes, porque realmente eu acredito que esse seja o teu maior diferencial. E como que seria, na prática, uma avaliação ideal para você? Um curto passo a passo aí, vai. Vamos lá. Todo paciente que ele vai chegar no consultório, antes as meninas já sondaram ali o que ele precisa, qual que é a queixa desse paciente, né? Então, como a gente atende todas as especialidades, então vai aparecer de tudo. Então, eu tenho a queixa eu quero implante, eu quero usar aparelho, eu quero harmonização, enfim, as meninas já vão filtrar isso dali para mim. Quando a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, eu preciso de, no mínimo, exames. Então, uma radiografia, né? A tomografia ali, dependendo do que for, do que a gente vai fazer. Então, a avaliação, para mim, ela precisa, no mínimo, dos exames. Então, a primeira conversa, eu entender qual que é a queixa do paciente. Então, eu vou solicitar exames. E quando a gente vai fazer esse pedido de exame para o paciente, já deixa a consulta dele já marcada de novo, né? Uma segunda consulta. Então, quando eu vou fazer a avaliação, o que eu preciso? Essa radiografia em mão, esses exames que sejam básico ali numa radiografia, é sentar e desenhar realmente com o paciente, explicar para ele aquilo que ele precisa fazer. Por que ele está fazendo, né? Por que uma coisa e não a outra? Porque às vezes ele vem com uma mentalidade de que ele precisa fazer um procedimento e o procedimento que ele precisa fazer não é aquele, né? Ou ele precisa fazer algum procedimento prévio antes daquilo que ele realmente precisa fazer. Então, a gente vai desenhar ali passo 1, passo 2, passo 3, a gente saber começo, meio e fim do tratamento. Então, a avaliação, para mim, ela precisa disso. Muito dessa questão da conversa. E linguagem? Mais simples possível? Mais simples, porque eu tô conversando com uma pessoa que ela é leiga, eu não tô conversando com outro dentista. Então, eu falo realmente para qualquer pessoa entender. Você acredita que hoje muitos dentistas pecam na avaliação por isso? Por usar termo técnico, por... parecer bonito, né? E o paciente, na verdade, ele não entende nada. Não entende. E ele fica com vergonha. Às vezes a gente vai constranger ele se a gente falou alguma coisa e ele vai perguntar, eu não saber. Você tem um perfil comunicativa e você demora 30 segundos para ficar amigo do paciente. Você acredita que esse lance de mostrar que, sou aqui, eu não tô como doutora, não, sou igual a você. Sim, tô no eu mesmo ouço muito nível. isso, né? Você é gente como a gente. Eu falo, eu sou. E isso você acha que é força de conexão, você acha que isso te ajuda também? Sim. Porque tem muita gente que quer, não, eu sou o doutor, eu tô desse lado da mesa e você tá desse. E isso também pode realmente atrapalhar. Sim. Certo. E o quanto você acha que foto, radiografia, isso é obrigatório, ajuda? Completamente. Porque às vezes a gente vai fazer uma avaliação de uma fotografia, por exemplo, eu vou mostrar pra ele aquilo que... Nossa, eu nunca vi que eu era desse jeito. Nunca me vi, nunca me enxerguei dessa forma. Não gosto do meu sorriso. Por que você não gosta? Não sei, não gosto. E aí eu vou fotografar e vou mostrar pra ele. Aqui, gengiva assim, tá com exposição da gengiva. E, nossa, eu nunca me vi desse jeito. Né? Então a gente começa ali a tocar onde? Na dor. A gente escuta assim, o que você mudaria em mim? Eu falo, o que você não gosta em você? E outra, começa a mostrar para o paciente de um ângulo que ele nunca tinha enxergado. Nunca prestou atenção. Eu nunca me enxerguei dessa forma. Show. Espetacular. E quais são os maiores erros que, na tua opinião, a galera comete na hora de fazer uma avaliação? Porque tem muita gente não fechando paciente hoje em dia. Então... É enxergar o paciente realmente como valor, né? Como preço. Eu tenho isso, nossa, eu poderia oferecer isso, e às vezes a pessoa ela não quer fazer isso, ela não tem a condição. Às vezes ela nem tem a condição, mas só porque você falou, você atendeu, você explicou, ela não vai fazer com você naquele momento, mas ela vai guardar dinheiro e vai falar assim, eu quero fazer com ela. Né? Eu tenho paciente assim que eu já atendi lá no meu primeiro ano, lá do consultório, e eu vim atender esse ano, aí quase 4 anos depois, de falar, Stephanie, eu não tinha condição de fazer, mas agora eu tenho e eu quero fazer com você. Faz sentido. E você acredita mesmo que a avaliação é mais importante que o procedimento? Acredito, Alan, porque acho que esse realmente ali é o momento da gente conseguir realizar, quando a gente vai fazer esse procedimento, que o paciente ele já está esclarecido, ele já vai saber tudo, de uma forma, tanto o procedimento que ele vai fazer, como que ele vai pagar, como que vai ser depois, como que vai ser o procedimento. Quando isso está bem esclarecido, fazer o procedimento depois é tudo muito mais tranquilo.
né? Por isso que eu tenho a tranquilidade também de quando eu vou fazer uma avaliação, que ele vai fazer o procedimento lá e não é comigo, ele já tá todo esclarecido do que ele vai fazer, eu vou desenhar, vou rabiscar, vou explicar tudo pra ele ali, quando ele vai fazer o procedimento, ele tá tranquilo e eu tô tranquila também. Porque aí eu posso estar atendendo outro paciente, enquanto aquele ali já tá, não vai me dar dor de cabeça. E antes que as pessoas venham detonar a gente na internet, a gente não quer dizer que pode fazer o procedimento de qualquer jeito. Não, de forma alguma. Né? A gente só quer dizer que se não tiver avaliação, não tem nem procedimento para fazer. Não temos. E aí, eu nunca fui um defensor de vendas. Tá? Eu já vou compartilhar aqui com vocês, porque quando a gente conversou sobre falar desse tema, eu fiquei com isso na cabeça. Eu nunca fui um defensor de vendas porque eu sou um cara formado em produção industrial. Então eu vim muito de chão de fábrica e eu amava a produção. E aí a galera vinha do comercial e falava assim, não, mas tem que parar de produzir isso, tem que produzir aquilo. Eu ficava, o povo de vendas não entende nada. Sim. Que move o mundo é a produção. Se nós não produzir, e aí? Aí depois foi trabalhar com finanças. E aí eu falava, o povo de vendas não entende nada, fica vendendo de qualquer jeito, com custo errado. Quem move o mundo é a gestão financeira, porque sem o custo bem feito, Cara, até um dia, uma pessoa que eu admiro muito, muito sábia, falar pra mim assim, Alan, você vendeu a vida inteira. Você defendeu as causas erradas. Não que produção não seja importante, não que o procedimento não seja importante, não que a gestão financeira não seja importante, mas venda cura tudo. Se você estiver vendendo bem, aí você contrata uma boa gestão financeira. Aí você contrata alguém para te ajudar a produzir, você contrata dentista bom. Sim. Mas se você não tiver venda, não acabou. move. Se você não tiver venda, você não tem consultório, você não tem dinheiro para gerir, você não tem nada. É por isso que hoje eu trabalho com todos os meus gestores lá no Instituto, é assim, não é para cuidar só de finanças, é para ajudar o teu cliente. Às vezes eu acho que eu sou dentista. De tanto que você é um paciente. De tanto que eu ouço paciente, eu falo, vou lá pro meu consultório. Hoje, os meus gestores, não é para ensinar os meus clientes a gerir o dinheiro só não. É para ensinar a vender. Mas vocês conseguem? Consigo. Uhum. Pô, é muito cliente. Então hoje eu faço avaliação no meu caso. Todos os clientes passam por mim. E é importante isso. Hoje a gente ensina o nosso cliente a vender? Sim. Ensina. Vai ajudar ele a aumentar o faturamento dele? Vai sim. Estamos estudando cada vez mais para isso? Sim. Porque venda cura tudo. Então quando você fala a avaliação é mais importante que o procedimento, a gente volta a dizer, não quer dizer que o procedimento vai ser uma porcaria. Não. Quer dizer que depois que a gente ter venda, a gente vai ter as melhores pessoas fazendo os procedimentos. Sim. E você tem isso lá, né? Tenho. Todos os profissionais que estão lá seriam pessoas assim. É um profissional que eu passaria? É um profissional que eu entrego a minha mãe, o meu pai, a minha sogra, a minha irmã? Sim, né? Quem fez os implantes da minha mãe, do meu pai, da minha sogra é quem tá lá. Quem vai fazer o canal pra mim é uma pessoa que se eu tivesse que tratar um canal, com certeza eu trataria com o meu ortodontista, né? As ortodontistas que estão lá também. Eu não consigo dar conta de todos os pacientes de ortodontia que a gente tem. Então, eu preciso de outras profissionais. Comecei com uma, duas, a terceira, por conta realmente da quantidade. E a quantidade não dá para atender todo mundo de 15 em 15 minutos. Vai ter um tratamento que é um pouquinho mais demorado, vai ter outro que é mais, um vai compensando o outro, mas eu preciso de quê? Mais profissional qualificado para conseguir atender todo mundo. Show. Né? Então, o procedimento, sim, é um procedimento que eu tenho a paciência para fazer. Hoje eu não tenho, Alan. Paciência nenhuma para sentar e fazer um canal ali, ficar 2 horas para fazer um canal. Mas você tem pessoa boa que faz. Eu tenho uma pessoa que faça. Ótimo. E assim, mas mesmo assim vai ter gente discordando da gente. Mas a galera, assim, visões, cada um tem a sua opinião. Eu não sei o resultado que você está assistindo a gente está tendo. Eu sei que todo dentista hoje tem um Instagram. Tem ou não tem? Sim. Todo mundo aí tem um Instagram. E eu sei também que todo dentista já comparou o trabalho dele com o outro profissional. Sim. No Instagram, né? Você já deve ter feito em algum momento, todo mundo já fez. E aí, tem muitos profissionais que olham e falam assim, não é possível que fulano tá ganhando dinheiro fazendo isso aqui. Se você tá vendo alguém fazendo um procedimento pior do que o seu, ganhando mais dinheiro, vai aprender com ele a vender. Né? Porque vender o produto ruim é muito mais difícil vender o bom.
Eu sempre falo isso aqui. Verdade. Então, não adianta você ser o melhor dentista tecnicamente, ter feito 1 milhão de cursos, 1 milhão de pós. E você não souber vender. Não souber vender. É bom ser melhor tecnicamente? Claro que é, eu quero que você seja. Mas invista em venda também. Sim. Senão vai ser o melhor dentista tecnicamente, frustrado e pobre. Porque não vai conseguir realizar, não vai conseguir entregar aquilo. Isso. Não sou contra estudar, não, gente. Você tem que ser bom tecnicamente, mas tem que saber vender. Conhecer um pouquinho de tudo, né? Exatamente. Ótimo, assim, essas respostas explicam muita coisa, de muita realidade que você vive lá. Mas agora vamos ver como transformar essas avaliações em vendas mesmo. Como você passa o valor do tratamento para o paciente sem perder empatia e pressionar ele para fechar? Vamos lá. Eu separo às vezes, depende muito do que tem para fazer, mas eu separo muito às vezes por etapa. Então a gente tem isso para fazer. Stephanie, para tudo eu não tenho. E aí eu brinco sempre, né? Meu bordão, eu falo, não sou a Mulher Maravilha. A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então a gente vai separar por etapas. Então, Stephanie, eu consigo fazer, eu quero fazer isso daqui à vista. Joia, podemos. Stephanie, eu não tenho, eu quero fazer. Então a gente vai focar primeiro nessa parte inicial. Vamos separar fase 1, fase 2, fase 3. Assim para você fica bom? Para mim assim fica bacana. Então a gente já tem todo o plano de tratamento do começo ao fim. Às vezes ele não vai fazer tudo porque o valor total, ele tem noção do valor total, mas a gente vai conseguir separar por fases. E eu não vou conseguir entregar tudo também de uma vez. Então ele terminou de pagar uma parte, quando ele for fazer aquela outra, ele vai fazendo ali. Então depende muito de como que tá para ele, como fica confortável para ele. Eu brinco, só dá para fazer planejamento com o dinheiro do meu marido, né? Não dá para fazer com o seu, não. Né? Mas então você tá me falando que você se adapta de acordo com a realidade do paciente, mas você oferece o tratamento todo, porque vai que ele tem condição. Sim. Então, vamos supor, eu cheguei lá, fiz uma avaliação com você, meu tratamento ficou 18 mil. Você espera a minha reação para ver se eu tenho condição de pagar ou não. Não. Porque às vezes a gente julga, né? A gente olha e fala, nossa, não vai ter, não vai querer. E é esse que tem. E eu já ouvi muito, Alan, mas muito mesmo. Muito a seguinte frase. Stephanie, dinheiro eu tenho para fazer, mas eu nunca encontrei uma pessoa que eu pudesse confiar. E aí vem lá, à vista. E aí você olha assim, você fala, nunca passava pela minha cabeça que essa pessoa, ela vai fazer. Assim como tem paciente que antes da avaliação, antes de eu ver resultado de exame e tudo mais, fala, Stephanie, eu já conversei com meu marido, eu queria passar o cartão, me passa o valor. Eu falo, não sei, deixa eu ver primeiro a radiografia, né? Vamos fazer o planejamento primeiro pra eu conseguir te passar o que a gente vai fazer. Eu não sei se a gente vai precisar fazer enxerto, não vai, né? Mas eu já queria passar, você não consegue passar o valor? Porque eu já conversei com meu marido, eu queria fazer com você. Entendi. Então, a gente tem essas duas opções. Ficou caro? E eu posso falar pra você assim, Stephanie, mas 18 mil não tenho nem condição, meu Deus, eu queria, mas eu não tenho. Aí você vai me propor, não, mas você tem 3 restaurações pra fazer, você tem uma limpeza, aí é por isso que a gente vai começar e eu vou te pagando aos poucos, é assim. Isso. Boa. Eu queria voltar numa questão de avaliação, que eu tô pensando agora, porque eu entrevistei um casal recentemente, de um cliente nosso também. Você faz avaliação online ou não? Faço. Faz? Faço. E funciona? Funciona. Sabe por quê? Eu escuto... Otimiza, né? Eu escuto muito preconceito sobre isso. Muitas pessoas criticam o lance da avaliação online. E eu tive uma aula sobre isso, de uma menina que também vende muito, que ela é fera em avaliação. E aí eu vou contar isso porque eu quero a tua opinião sobre isso. É a Raíssa, inclusive, a doutora Raíssa lá de Belo Horizonte, eu tive com ela. E eles vendem muita faceta de resina. Eles vendem, em média, 70 casos de faceta de resina mês. Numa cidade, assim, que tem Arbex, Pedro Neto, Ricardo Gonçalves, Júlio Rodrigues. Então, a concorrência lá é gigantesca. Sim. E eles vendem 70 casos mês. E são muito bons, ela e o Gibson. E aí eu falei, e ela faz muito online, muito online. Falou, pô, cidade grande, ninguém quer ficar vindo aqui. Eu falei, cara, mas funciona? Ela falou assim, Alan, que as pessoas ficam metendo pau e falando assim, mas onde já se viu, tem que sentar na cadeira, isso aí não existe, não dá para avaliar. O que as pessoas não entenderam ainda é que a avaliação online é para mim ganhar o meu paciente. Sim. Eu entro numa avaliação online, é ali que eu vou descobrir qual que é o sonho dele, qual que é o desejo dele. É lógico que tecnicamente não tem como eu avaliar. Só que ela falou, eu tenho noção disso. Mas nessa avaliação online eu fico melhor amiga do paciente. Depois dessa avaliação, ele vem para a clínica. Exatamente. Esse primeiro contato é para isso, para ele te conhecer.
Então é uma pescaria, na verdade. Essa avaliação online nada mais é do que você jogar a rede ali, mostrar pro teu paciente, pô, tô aqui, sou de verdade, eu entendo Sim. do que eu tô falando. E pode vir até o consultório que você vai ser bem recebido aqui. Dificilmente um paciente de avaliação online não vem até o consultório. Faz sentido para você também? Completamente. Faz, porque às vezes esse paciente ele mora longe, eu não atendo só paciente que é ali do bairro da minha, né? A gente vê uma pessoa que vem de longe e aí ela vai vir para fazer esse primeiro contato com você para te conhecer, você vai fazer uma avaliação online, você vai conversar, você vai solicitar esses exames se necessário, ele já vai vir para você com tudo ali já bem encaminhado. E uma terceira vez que ele, um terceiro contato, a segunda vez que ele vai no consultório, ele já vai para fechar, para fazer realmente o procedimento. E aí então, você faz a avaliação de verdade na cadeira. Exatamente. De repente você já pede a documentação, já vem com já tudo de pronto. antes nessa avaliação online mesmo. Então a galera só precisa separar que a avaliação online não é essa irresponsabilidade de você achar que você vai passar tudo. Não é uma avaliação clínica, né? Isso. Ela é para você realmente conhecer seu paciente. E seu paciente, ele é... E eu aconselho todo mundo que tá assistindo a gente fazer. Porque vai otimizar tempo. Com certeza. Vai ganhar a confiança de paciente curioso. Porque tem muito paciente curioso que tá ali mandando preço. Quanto custa? Porque ele tá ali só... Esse paciente tá perguntando quanto custa, já fala pra ele, vamos marcar uma reunião online de 10 minutos? Cara, 10 minutos, se ele tiver um mínimo de interesse, ele vai marcar. E mesmo que ele seja curioso, né? Ele vai fala, poxa, peraí, nossa, pra mim faz total sentido, né? Eu quero saber mais, eu quero conhecer. Você tem uma chance de converter o curioso em 10 minutos. Sim. Né? Você abre esse leque de opção. Eu gosto dessa ideia. Gosto muito. E como que você faz para vender mais para o mesmo paciente? Por exemplo, às vezes ele está ali, ele foi querendo uma faceta de resina, um exemplo. Mas não é isso que ele precisa. Às vezes ele precisa de uma ortodontia, às vezes ele precisa de outra coisa. Como você faz para vender o que ele precisa? E como você faz também? São duas perguntas diferentes. Como você faz para vender o que ele precisa e não só o que ele quer? Uhum. E depois, como você faz para vender mais coisas para ele? Porque às vezes eu queria só uma restauração, mas você fala, não, mas tem um clareamento, mas tem uma faceta que talvez dá. Como você faz isso? Eu gosto realmente de conhecer o paciente, não o procedimento que a gente tem para fazer. Então, se, por exemplo, ele quer fazer essa faceta em resina, e porque ele quer transformar o sorriso, e aí ele não percebe que, exemplo, ele não precisa só da faceta, ele precisa de uma plástica gengival, ele precisa de uma gengivoplastia. Então, na fotografia, na avaliação, a gente vai mostrar para ele que, assim, não importa se ele vai fazer a lente de contato, a faceta, ele não vai ter o resultado que ele quer. Para ele chegar no resultado que ele quer, ele precisa também da plástica gengival. Então, o que a gente vai realizar? Planejamento, vai mostrar para ele, eu vou fotografar, vou rabiscar ali junto com ele, mostrar para ele aquele sorriso, mostrar aquela linha para ele, mostrar que ele realmente precisa e ele vai fazer. Porque quem quer o resultado? É ele quer o sorriso perfeito. Né? Eu quero... E depois, mesmo assim, mesmo com a plástica feita, mesmo com a faceta, ele ainda vai ficar com um sorriso ali mais alto. É um paciente que ele precisa, às vezes, fazer uma cirurgia ortognática, ele está disposto a isso? Então, eu vou explicar para ele tudo. Tem essa opção, essa opção, essa opção. Qual faz sentido para você? Eu, na minha boca, por exemplo, eu não faria uma cirurgia ortognática, mas essa sou eu. E se isso incomoda tanto ele vai entrar na cirurgia para conseguir complementar, e ele não vai fazer a faceta agora, ele vai fazer a faceta daqui um bom tempo, depois que ele já passou pela ortodontia, pela cirurgia, então ele vai entender, e aí ele vai tomar a decisão. Porque ele confiou em você. Exatamente. E para vender mais coisas para um paciente que tem condições, e você fala assim, pô, eu preciso ter um negócio também, não vou empurrar o que ele não precisa, mas se ele precisa, se cabe, você faz essas vendas casadas? Sempre. Toda vez que ele vai fazer qualquer procedimento, fez um protocolo de implante daqui 6 meses. Ele vai ter que fazer a manutenção depois de novo, né? Ele fez um botox, vai acabar. Daqui a pouco ele vai fazer de novo. E quem faz isso? Equipe. Manda mensagem para ele, que tem 6 meses que você fez. Vai lembrar, porque ele vai esquecer. Não é ele que entra em contato, somos nós. Faz sentido. E por que você acha que muita gente não fecha porque não tem coragem de passar valor, cara? Tem muita gente... Concorda comigo? Você deve ter trabalhado com dentistas por aí que não tem coragem de passar o valor para o paciente. É medo de achar que a pessoa ela não tem condição de fazer. De mensurar o bolso do outro pelo dele. Pelo nosso, né? O que é importante? Eu gosto disso daqui, eu quero fazer isso. Daqui a pessoa ela vai fazer. Se é sonho, a gente não dá para medir sonho de ninguém. E é o sorriso, é a gente, né? É a nossa face, é o nosso sorriso. Então, às vezes a gente vai ter medo ali de falar e
Quanto? 18 mil. Quanto? 18 mil, né? É assim, mas como que eu posso fazer isso daqui? Mas 18 mil eu não tenho a vista pra pagar. Tá, Mas como que você pode? Né? E ela vai falar, não, eu vou dar um jeito. Ó, eu sentei, eu conversei, tenho família, né? Eu brinco também, o tempo todo eu tô brincando com eles. Eu falo, vai, senta, conversa, se é uma coisa que assim, você tem família. Claro que não tem só o dentista pra você fazer, mas como que você quer fazer? Já passou seu momento, né? Você já fez pelos seus filhos já estão formados, já tá todo mundo casado, e agora? E você? É verdade. Faz sentido, faz muito sentido. Fazer a pessoa pensar, né? De outra forma. Se ela... eu acredito que tem muito profissional na odontologia que nem ele acredita no que ele faz, por isso que ele não vende. Né? Porque se compara, que nem você falou, de olhar, de se comparar ainda com outro profissional. Nossa, mas imagina, ele tá fazendo, tá perfeito, tá impecável, e assim, essa pessoa ela não começou fazendo bem daquele jeito. Foi o tempo. Começou ruim, vai ficando menos ruim. Menos feio, né? E aí até ele chegar no resultado que tem. Então, que ele tem, é a persistência mesmo. Mas eu acho que a venda é uma arte, assim, que dá pra aprender, todo mundo aprende. Sim. E a necessidade faz a gente aprender. Sim. Alan, você amava vender? Eu era tímido, mas eu gosto de resultado. Eu aprendi que eu precisava fazer o que tem que ser feito. Diferente do teu perfil. Teu perfil, na verdade, o teu perfil, né, Stephanie? Você nunca nem vendeu por causa do dinheiro. O dinheiro é a consequência. Você gostava era de estar ali, de resolver o problema do teu paciente. Então, acho que deu certo por isso. Sim. Porque o teu interesse pelo teu paciente era tão grande que o dinheiro aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai vir. O dinheiro, ele vai vir. Né? O trabalho. Meus amigos, eles brincam, né? Eu trabalho por dinheiro. Por esporte eu bebo. Faz muito sentido. Né? Então, assim, acontece. E é nessa que você vai tendo ali. Então, eu tô acompanhando todo mundo. Às vezes eu vou seguir um paciente no Instagram, eu tô vendo lá que ele tá sorrindo. Casamento, a gente foi no casamento esses dias de 2 pacientes, né? O noivo e a noiva que me procuraram justamente por conta disso. Então, quando você vai no casamento ali, você vendo aquele sorriso, era o tempo todo. A minha dentista. Ali, ó, é meu dentista. Você é famosa? Você é a dentista deles? Foi você que fez? Nossa, ele fala demais de você. Então, é isso que é prazeroso. Né? Por quê? Porque nesse casamento, nessa igreja, é a minha dentista, é ela que me atende, então, eu vou lá. E esse é o marketing mais barato do mundo e o que mais funciona. Porque, cara, esse é o marketing mais barato que mais funciona. Que as pessoas fazendo questão de te divulgar não tem preço. Sim. Não tem preço. E assim, concorda que a pessoa que vem por indicação, ela vem fechada. Ela vem fechada. Você só não fecha se errar muito. Sim. Ela vem realmente pra fazer. Ela não quer saber valor. Ela quer saber como que ela vai fazer, quando é que ela começa. E tem algum script, alguma frase, alguma coisa que você usa nas avaliações para aumentar a confiança desse fechamento? Vai, revela aí pra nós. Ele já entra e já fala, senta aqui, deixa eu te conhecer. É de lei já é muito meu. É tipo psicólogo. Então eu quero saber se o que faz, como faz, tem cachorro, se gosta de academia, eu gosto de treinar, eu gosto do marcial. Então assim, o paciente ele vai se identificando comigo de alguma forma. E como você atende eles? Porque tem uns dentistas... Não, tem uns dentistas... Deixa eu falar como que eu atendo. Tem uns dentistas agora... com o pé aqui assim, de perna dobrada. Ali à vontade, junto com ele não precisa ficar travado. Eu tô ali, eu tô conversando, eu tô rabiscando, eu tô batendo aqui, eu tô de mão... Conversando, ele tá falando comigo. Você vai se adaptando de acordo com o paciente. Exatamente. Se é um paciente que ele conversa muito, eu escuto mais. Aí não dá tempo. Você vai ficar o dia inteiro lá. Eu escuto, porque eu falo demais, né? Então eu vou escutar, porque é uma pessoa que fala demais, Alan, pessoa como eu, não gosta muito de ficar... quieto. Né? Mas ali quem que tá? Eu fico me tremendo ali pra falar, pra conversar. Então eu vou precisar escutar um pouco mais. É um paciente que ele fala menos, eu tenho que começar a puxar e entender o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu acho bonito isso, eu gosto disso, né? O conceito de beleza, do estética meu não é o mesmo que o seu. Então eu tenho que entender quem que vai sorrir com um sorriso. É você, não sou eu. Então, eu acho bonito o dente mais claro, eu acho bonito o dente grande. Eu sou famosona do dente grande, do dente largo, do dente comprido. Tem paciente que acha bonito o sorriso gengival. Como que eu vou oferecer uma plástica gengival para um paciente que acha bonito o sorriso? Ele gosta. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Ele vai falar, não, imagina. Só que eu tenho que ouvir ele, não eu falar o que eu mudaria nele, né? Talvez eu te pergunte, né? O que você acha? Aí, beleza. Né? Tem paciente que eu faço 100% de tudo, porque ele não fala a cor que ele quer a prótese, ele não fala qual que é a cor da prótese do protocolo, não fala. Stephanie, eu confio em você. O que você falar... Eu falo, então tá bom. Não tem ninguém da sua família, esposa, filho, que é importante pra você?
Por quê? Porque, que nem você falou, a responsabilidade lá ela é sua, se escolheu errado, se fez, não é minha. Mas tem gente que não vai, ele não tem ali a decisão, ele não tem noção do que é estético, do que é natural, né? E tem outros que não, eu vou querer desta forma, eu quero mais claro, eu quero mais... Muita gente fala aí sobre as facetas, né? Ah, mas, gente, é muito feio fazer aquelas facetas muito brancas. Cara, mas às vezes o teu paciente chega e fala assim, eu quero assim, ó. E aí? E é perfil das pessoas também. Tem paciente que ele vai colocar faceta, ele não vai colocar porque ele quer um dente natural, ele quer colocar porque ele quer mostrar pra todo mundo que ele tá com faceta. Eu já escutei gente falando, não, mas se fosse pra eu colocar e parecer dente, eu ficava com o meu. Eu quero normal. Que parece faceta. E aí isso é a culpa, às vezes não é nem a culpa do dentista, que tem dentista que fala, meu Deus, tomara que não fale que fui eu. Por quê? Porque vai medir, a pessoa que vai enxergar aquilo ali vai achar que fez porque o dentista faz daquela forma. E é como o paciente quer. Mas na verdade, vocês são prestador de serviço. Sim. Vocês estão ali pra fazer com coerência o que o paciente precisa, né? Galera, fica aí até o final que nós vamos resumir 3 ações práticas aqui para qualquer um de vocês aplicar já na clínica de vocês e começar a ter mais resultado, começar a fechar mais avaliação. A Stephanie vai ter que entregar o ouro aqui para nós. E eu já vou... Bom, muito se fala hoje de internet, de avaliação online, e eu já vou deixar um convite para vocês aqui também. Além do podcast, que todas as semanas sai um episódio novo, o canal no YouTube, que toda semana sai vídeo aqui para poder contribuir com vocês. A gente lançou recentemente uma comunidade no WhatsApp, onde a gente vai começar logo a postar muito conteúdo de finanças lá, muitos resultados de clientes, histórias reais, para realmente levar o máximo de conhecimento de forma gratuita para vocês. Então, às vezes está inseguro, está começando a clínica, às vezes ainda não é o momento de procurar uma ajuda profissional. Apesar que é mais barato do que você imagina, né, Stephanie? Hoje a gestão financeira é mais barata que um funcionário dentro da sua clínica. Mas essa comunidade no WhatsApp é realmente para compartilhar conhecimento. Então a gente vai deixar um QR Code e um link aqui para você entrar nessa comunidade, se inscreva lá, faça parte que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Vamos entrar então nesse assunto principal aqui, Stephanie, eu quero que a gente comece a pensar em 3 ações práticas aí para realmente essa galera assim, eu tô com dificuldade de fechar, não, o meu ano não tá legal, eu tenho paciente, eles chegam, mas eu não consigo converter. Me dá aí 3 dicas práticas para eu começar a implementar amanhã já, para começar a fechar mais esses pacientes que vêm até na minha clínica. Começa aí, por uma. Alan, eu acho que assim, primeiro de tudo, perca tempo com a sua equipe. Com né? a equipe. Sim, senta, vai fazer reunião, toda oportunidade que eu tenho ali, se eu tiver 20 minutos entre um e outro, eu falo, Ju, senta aqui. Isso. Aconteceu isso. Eu vou sempre pecando ali pensando em consequência. Então, fulano de tal mandou assim, você respondeu assim. Na próxima, a gente vai responder assim. É assim que a gente vai falar. Então, eu falo, perca esse tempo, ele é valiosíssimo. Perca tempo com a sua equipe. E nem é perder, né? Não Na é verdade, perder. É ganhar. Exatamente. Eu falo perder tempo porque a gente fica, nossa, mas eu vou deixar de atender para fazer uma reunião. Eu vou deixar de atender para sentar conversando ali com... Então, primeiro, não deixar o WhatsApp da clínica jogado na mão do comercial da secretária. Não, tenha. O dono tem que estar de olho. Tem ali, tem aberto no seu computador, no seu celular, tem ali para você enxergar para ver como que elas estão falando. Excelente você falar disso, porque tem muito dentista negligenciando. Ah, mas eu já tenho CRC, eu tenho um tanto de trabalho para fazer, eu não preciso olhar. Então você não tá vendendo, a culpa é tua que não tá olhando. É verdade, porque assim, o paciente às vezes ele acha que ele tá falando comigo, de tanto que elas costumam a falar do meu jeito, fazer do meu jeito e falar com eles da mesma maneira que eu falo, que ele não sabe se ele tá falando com a secretária ou se ele tá falando com a Stephanie. Show. Né? E aí ele tá achando ali que tá falando comigo, ele nem sabe se tá falando comigo ou não. Então o WhatsApp da clínica é seu, na verdade. Então treine sua equipe. É a minha foto que tá lá. Show. Né? As pessoas acham que elas estão falando comigo. Então, equipe. Segundo, exames. Conversem com pacientes. Exames, quando eu falo exames, não é só radiografia, é fotografia, é sentar realmente, né? Eu Informações. Falo que, sempre, com o máximo de informação para ele entender. Eu brinco que todo mundo sai de lá dentista. Né? Ele tem que entender aquilo que ele vai fazer, porque ele vai perder o medo, ele vai perder a preocupação, ele não vai ficar fazendo tanta pergunta durante o tratamento. Certo. Então, primeiro, treinamento de equipe e assumir o WhatsApp da clínica. Sim. Assumir o que a gente quer dizer é gerenciar de perto. Segundo,
ter o máximo de informações possíveis, seja com foto, exames, e conhecer o paciente genuinamente. Sim. Certo. Terceiro. Eu gosto assim mesmo, de pegar de surpresa pra gente ver o rolo. Foi, real. Mas coisas que você faz mesmo. Comunicação, talvez? Sempre. Você tá Que conversando com uma pessoa. Porque eu acho que é o teu diferencial. Você tá conversando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, ela não tem o conhecimento que você tem, né? Ela não tem a técnica que você tem. Então, você vai precisar realmente se comunicar, e se comunicar. Você tá falando com um adolescente, a linguagem é uma. Você tá falando com uma pessoa mais idosa, a linguagem, ela precisa ser outra, né? Tá falando com uma criança, que eu atendo criança também, é completamente diferente. O brinco, a gente tem que ser amigo de todos, na verdade. Amigo dele antes de ser... Eu sou sua amiga antes, eu brinco, né? Eu sou sua amiga antes de ser sua dentista. Então, assim, se a gente ter uma equipe treinada e alinhada e cuidar realmente de perto desse WhatsApp, se a gente ter o máximo de informações que a gente precisa do paciente, imagens, fotografias, exames, se a gente ter uma comunicação assertiva no sentido de entender o perfil do meu paciente e me adaptar. Sim. Eu acho que são 3 pontos importantíssimos que, se todo mundo começar a fazer, já vai ter resultado. E eu acredito que tem um bônus. Precisa acreditar. Você precisa acreditar mais que o teu paciente, que o teu produto é bom. Sim. Porque se você não acreditar no que você está vendendo, você não vai vender. Na tua clínica, no que você construiu, você pode fechar. Ou você pode contratar outra pessoa para avaliar para você no teu lugar. Porque acontece. E é super normal. Você é muito bom numa técnica e aí você não consegue fazer a venda. Você precisa de alguém que te auxilie nessa parte da venda para você poder... E se for o caso, contrata, né? Sim. É normal e às vezes tem mais resultado. E aí foi aí onde eu vi que eu era a pessoa que fazia a avaliação. E todo mundo, era real, fechava tudo. E eu falava, peraí, se eu consigo fazer pros outros... Mas eu não conseguia o quê? Os processos internos. Era a minha maior dificuldade. Eu avaliava todo mundo e fechava 100% de todo mundo que entrava lá. Todo mundo vinha com um papelzinho assim, ó, às vezes. Olha, Stephanie, ficou mais caro ir em tal lugar. Ficou mais caro com você. Ficou mais barato ir em tal lugar. Mas ninguém conversou comigo do jeito que você conversou. Mas, Stephanie, assim, faz todo sentido o que a gente falou. E pra gente ir partindo pra reta final... Eu sei que muita gente escutou um monte de porrada aqui, talvez concordou com metade, com outra metade não, vai ficar pensando. Alan, mas é impossível viver sem tráfego pago hoje, algumas pessoas vão pensar. E talvez seja. E eu vou te falar o porquê. Nem todo mundo vai ser Stephanie para vender. Você tem uma facilidade com venda muito grande. E hoje você vende odontologia, mas você podia vender qualquer coisa, porque é teu. Você podia vender carro, qualquer coisa que você pegasse para vender, você ia vender. E tem gente que tem essa facilidade, né? E tem gente que não. Uhum. E tá tudo bem você respeitar as suas limitações. Só que a gente só tem que entender que um pilar, tem que ficar bem claro nesse episódio, que um pilar para crescer na odontologia é a avaliação. É venda. Então tem que estudar a venda. Se você não quer contratar alguém para fazer por você, estude e vai fazer, porque é treinável. Sim, tudo é treinável. Exatamente. Queria que você deixasse uma dica pra galera que tá assistindo a gente, uma dica importante para eles, porque tem muitas pessoas que talvez em 2025 não conseguiu vender como gostaria, em 2026 quer começar de uma maneira diferente, e eu queria que você realmente deixasse uma mensagem final para essa galera. Olhe para o seu paciente. Antes de ser bom profissional, seja bom ser humano. E aí? As coisas acontecem. Vai acontecer. Show. Deixa teu Instagram, Stephanie, pra galera que quiser te achar, que quiser ser teu paciente, ou que quiser conhecer você lá no consultório. É o @doutora_dra.stephanie, vou soletrar STEPHANIE, Stephanie Leão. A gente vai deixar escrito aqui em algum lugar pra facilitar a vida das pessoas. Stephanie. Stephanie, mais uma vez, parabéns por tudo que você vem conquistando. Parabéns por essa maneira facilitada que você tem de vender, de se conectar com teus pacientes e de fidelizar eles, né? Porque esse tipo de fidelização, indicação é muito difícil. Sim. Nos dias de hoje, onde tá tendo uma briga pela atenção desses pacientes o tempo inteiro.
Quero aproveitar para te agradecer também, mais uma vez, pela confiança no nosso trabalho em todo esse tempo juntos e por estar aqui comigo. Foi que Deus honra. continue abençoando, que você continue prosperando cada vez mais. Em nome de Jesus. Obrigada, Alan. Pessoal, vocês me encontram também lá no Instagram, no @AlanEspinosaMatias, e no YouTube também no canal @AlanEspinosa, onde todos os domingos sai um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para não ficar de fora de nenhum episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e bora prosperar.